Olá pessoal do canal Razão Crítica, tudo bem? Vamos falar um pouco de ética. Ética que você aprendeu na escola, dependendo aí, aprendeu até numa disciplina introdutória de qualquer curso, né? Hoje em dia a ética faz parte do currículo de praticamente quase todas as profissões, né? O título do vídeo é Responsabilidade moral de quem narra. Imagine que a narração é uma escolha, e essa escolha, nela está embutida uma responsabilidade ética. O que vai ser narrado e o que vai ficar de fora. Então, antes de começar, falar que nesse vídeo nós iremos tratar do filme Spotlight, do Tom McCarthy, e também trataremos do livro A Condição Humana, da Hannah Arendt. Então vamos fazer essa reflexão bem tranquilamente, desenvolver em alguns tópicos e depois amarrar com o filme e com o livro. Então, primeiramente, narrar é escolher o que mostrar e o que ocultar. Imagine tudo o que você vê no mundo, tudo que nos é mostrado. O que ficou de fora? Tudo foi feito uma escolha. Desde escolhas visuais, desde escolhas de marketing, de publicidade, desde escolhas editoriais do que o que é notícia, o que não é notícia. Né? Tudo isso tem escolhas embutidas. E essas escolhas foram feitas em noções de melhor ou pior, certo ou errado, adequado e inadequado. Ainda mais hoje em dia com todas as pautas que tem, né? Qualquer coisa que alguém vai fazer ou vai falar, talvez você olhe para o canal e fala, poxa, esse cara tem um tom conciliador, né? Não tem nada que ele fala que é polêmico. De fato, polêmica é uma coisa que me cansa. Então eu me, digamos assim, policio bastante para não dizer nada, porque não é só o fato de ser politicamente correto, é que a polêmica cansa. Hoje em dia, né, você tem que ficar explicando, não foi isso que eu quis dizer, não foi bem assim, fui mal interpretado, esse tipo de coisa cansa a beleza, tá? Então, a gente tem que sim fazer escolhas, quais palavras usar, quais temas abordar, de que forma, e nisso está embutida toda a sua bagagem ética. E com os filmes não é diferente. Não é? Quando um diretor ou um grupo, né, uma equipe que está produzindo um filme, decide escolher aquilo que vai ser dito, aquilo que vai ser falado, mostrado ou ocultado. Naturalmente, aquilo que é mostrado vai receber tempo, atenção, vai criar complexidade, ambiguidade, vai estar mais sujeito à identificação, à empatia. E aquilo que é ocultado, silenciado, diminuído, né, tempo de tela e tudo mais, isso vai ter ou nenhuma ou menos empatia, ou nenhuma ou menos identificação, menos representatividade, menos densidade. Né? Então tudo aquilo que ficar fora ou ficar escanteado vai diminuir a consideração sobre aquilo. E consideração já é ética. Né? Então, quando eu convivo muito tempo com uma pessoa, eu conheço os contextos que essa pessoa vive, sei bastante coisa da sua identidade, que vai além da personalidade, e aí eu consigo entender e até coloco muitas vezes, é o jeito dela. Né? Porém, quando eu não conheço a pessoa, eu não tenho esse tempo de convívio com ela, de observação de contextos, de aspectos, traços de caráter, eu já não consigo ser tão leniente, ser tão pegar leve, como se diz no popular, né, com esse sujeito, porque eu não conheço todos os móveis da ação dele. Então a narrativa, aquilo que ela prioriza, aquilo que ela recorta ou escolhe mostrar, já tem ali, né, uma preocupação ética. Para onde vai caminhar essa conversa? Essa conversa vai caminhar que estética e ética são sinônimos aqui nesse canal.
A forma demonstra um conteúdo. O conteúdo é sempre ético, né? Ético no sentido de ele está ligado à vida dos seres humanos, né? O que eles fazem ou deixam de fazer. E isso é mostrado no cinema pela forma. Então, aqui, nesse canal, para nós, na nossa sintonia aqui, ética é estética e estética é ética, tá? As duas coisas estão intrinsecamente ligadas, quase que não tem como dissociar. Essa é a ideia. Então, o roteirista, ele é um agente ético implícito. Quando ele escolhe uma história e ele vai desenhar com o seu roteiro a personalidade dessas pessoas, percebam que os bons filmes fazem isso, né? A primeira meia hora ali é para basicamente montar o caráter dos personagens, montar a psicologia do protagonista, do antagonista, enfim. Ali a gente já sabe para quem a gente vai torcer, para quem a gente não vai, quem a gente vai desenvolver empatia ou não, não é? Então o roteirista, ao fazer isso, ele é um agente ético implícito porque ele vai ter o cuidado de fazer essa construção ali no seu trabalho, ali naquelas linhas, na forma como ele montar aquelas falas. E isso é bem problemático em si, por quê? Porque as palavras, uma palavrinha usada fora, que ficar inadequada, vai comprometer, né, a empatia, a identificação, a interpretação de quem está vendo, do espectador, né? Então o roteirista, por isso que ele, num primeiro momento, ele escreve do jeito que ele pensou, e depois vai ter aquelas adequações. Por exemplo, se ele estiver falando de pessoas de uma certa região do Brasil, aí vai entrar algumas expressões que são comuns, um jeito de falar, né, um certo sotaque. Então, essas expressões vão entrar, porque senão fica artificial. Imagina no morro, por exemplo, alguém falando uma língua totalmente rebuscada. Vai ficar estranho. Alguém falando certinho, sem falar nenhum palavrão em nenhum momento, numa favela do Rio de Janeiro. Vai ficar deslocado. Então o roteirista, ao fazer essas escolhas, ele está levando em conta, né, a ética dessas pessoas, o comportamento dessas pessoas, como elas vivem, o que é normal entre elas. De repente, naquele meio, falar um palavrão não é necessariamente um palavrão, é mais uma força de expressão do que um palavrão. Então, essas decisões narrativas, elas têm um efeito moral, porque elas direcionam o nosso olhar. Essas decisões narrativas vão nos conduzindo moral e eticamente pela narrativa. Então são decisões pesadas e que devem ser pensadas para que o efeito moral seja, digamos assim, positivo. O que é um efeito moral positivo? Que a gente passe a ver essas pessoas na sua humanidade. Que a gente passe a compreender certas realidades um pouco mais do que antes de ter visto aquela produção. Os efeitos morais têm que ser eu não condenar aquelas pessoas, mas entender o contexto no qual elas vivem, ou os contextos nos quais elas vivem, para entender melhor. De repente é uma realidade muito diferente da minha. E nessa diferença, o efeito moral tem que ser de compreensão e não simplesmente de julgamento. Esse é o melhor efeito moral que uma narrativa pode produzir. Uma narrativa também é um meio, um canal de construção de sentido. Então a construção do sentido tem que ser um ato responsável. O que mais, digamos, fere as pessoas no dia a dia? É viver vida sem sentido. É não enxergar sentido nas coisas. Por isso que as pessoas buscam filosofias de vida, religiões, até religiões alternativas, saindo das tradicionais, ou transforma exercício físico, né, em uma coisa quase religiosa, quase sagrada, né, estilos de vida, porque todos nós somos alcançados
em algum momento, pelo vazio, e esse vazio vai aumentando conforme a gente for vivendo uma vida pouco significativa. Quanto menos significativa for minha vida, meu trabalho, as coisas que eu faço, mais esse vazio aumenta. Então, a busca pelo sentido, ela pode ser encontrada na música, nas artes, no cinema. Não é? Aliás, é para isso que existe a arte em geral, para produzir sentidos para os sujeitos, digamos, terem as suas vidas um pouco mais significativas. Lembra daquela música do Titãs? A gente não quer só comida, a gente quer arte, diversão, balé. Aquela música, acho que chama Comida a música, né? Então, aquela música, ela diz que a comida é o básico para a gente se manter vivo. Mas a partir do momento que a gente garantiu a sobrevivência, a gente quer tantas outras coisas e todas elas, colocando no mesmo pacote ali, são busca de sentido. Então, a arte, a narrativa é construção de sentido. Tá? Esse sentido é feito por alguém. E alguém vai adotar um ponto de vista. Então, o ponto de vista tem peso ético. O ponto de vista é uma visão de mundo. É uma perspectiva global da realidade. O ponto de vista que se adota numa narrativa, ou que se adota num diálogo, numa conversa, ou até num debate, ele é ético, porque ele vai mostrar o seu posicionamento. Tudo que acontece na vida exige de nós posicionamento. Praticamente tudo que acontece exige de nós, praticamente se a gente é contra, se a gente é a favor, ou no mínimo, o que você pensa disso. E aí tem toda essa ideia, claro, a gente está vivendo uma época de polarização, que a gente tem que tomar cuidado de tomar essas posturas extremas. Mas quem está nos extremos pressiona quem não está a adotar um extremo. Quase que dizendo assim, bom, você tem que ser quente ou frio. Se você for morno, ou seja, coluna do meio, em cima do muro, eu vou te vomitar. Então eu já vou pressupor que você está do outro lado. Porque se você estiver do meu lado, isso tem que estar claro, isso tem que estar evidente, você tem que afirmar essa posição com todo rigor. Então, o ponto de vista, ele é, né, como se diz, a vista a partir de um ponto. Só que esse ponto de vista, ele não precisa ser extremo e também não precisa ser inflexível. Quem está narrando adota um ponto de vista e quem está assistindo, quem está consumindo aquele produto da arte, no caso o filme, pode adotar um outro ponto de vista. Ele vai entender o ponto de vista do narrador e vai adotar um outro ponto de vista. Né? Ou vai questionar esse ponto de vista adotado pelo narrador. De qualquer forma, ali tem um peso ético embutido. Quando você assume um ou nega aquele que foi assumido, a ética está se fazendo presente. Então veja, quando a gente fala de ética aí na rua, basicamente a pessoa pensa, bom, ética é não roubar e não matar. Eu não roubo e não mato, então eu sou ético. Esquece isso. Vamos pensar em sintonia fina, né? Quando você quer, na sua televisão, você quer melhorar, né, o brilho, a qualidade da imagem, você vai mexendo em vários mecanismos ali para dinamizar, tornar a imagem melhor. Então a ética também tem isso, também tem a sintonia fina. Quando a gente faz essa sintonia fina, a gente primeiro percebe que a ética está presente em tudo e que ser ético é um exercício contínuo. Não existe eu sou ético e eu não sou ético. Eu estou sendo ético. Porque é um exercício contínuo. E para falhar nesse particular, é muito rápido. É uma piscada de olho e você falha eticamente. Num comentário que você faz, ou num silêncio que você oferece, numa dada situação, você já pode ferir essa ética. Por falar em silêncio, vamos falar de silêncios narrativos. Os silêncios narrativos também comunicam valores. Imagina que um professor,
ele também é um narrador, ele também conta histórias, principalmente eu que sou professor também de história. Então, por que eu dou aula de história, filosofia e sociologia? Porque parte de uma habilidade de contar histórias. Eu costumo dizer que quando eu falo só do evento, e fico mais ali nos personagens, nos atores, né, daquele evento, data, o lugar onde aconteceu, isso é uma aula de história. Eu posso até falar dos processos e tal. Quando eu falo mais do impacto social que isso teve, impacto econômico, impacto político e principalmente impacto social, é uma boa aula de sociologia. E quando eu falo das ideias que permearam esse evento, ou que causaram esse evento, ou que esse evento estava baseado em certas ideias, foi influenciado por certas ideias, ou como que isso, o que isso fala sobre a humanidade, por exemplo, está falando da Segunda Guerra, o que isso diz sobre nós enquanto espécie, é uma boa aula de filosofia. Então veja, só que ali eu vou montar uma narrativa para contar a história e dar essa aula, mas os personagens, aquilo que eu disser e aquilo que eu não disser, também vai estar comunicando valores. É mais ou menos dizer que o professor, ele vai ser um exemplo para os alunos, pelo que ele fizer e pelo que ele deixar de fazer. Né? Então, no cinema, os silêncios narrativos, o não dito, como a gente costuma dizer, também comunica valores. O não se expressar, o não falar. Então, vamos supor que alguém te pergunta alguma coisa e aí a pessoa espera que você se posicione dessa forma dicotômica, polarizada, e você fala, me reservo o direito do silêncio. Ou você não fala nada, simplesmente fala, não quero falar sobre isso, não tem nada a dizer. Isso também está comunicando os seus valores. No mínimo, você está se recusando a polarizar. Né? E isso é um valor. Isso é um valor. Então, o professor, ele precisa transmitir responsabilidade com didatismo, porque ele tem que dar uma aula, ele tem que contar a história. O cinema já não. O cinema, ele fala de responsabilidade sem didatismo. Ele pode mostrar que ele está sendo responsável pela forma que ele narra, o respeito que ele demonstra para as realidades que ele está representando, mas sem precisar explicar tudo. Ele precisa mostrar, ele não precisa explicar. E quanto mais ele mostra e menos ele fala, eu posso dizer para vocês que melhor é o filme. Esse filme vai continuar em nós depois que ele acabar. Depois que terminar a exibição, ele vai continuar em nós durante muito tempo. E toda revisita, toda vez que a gente rever, toda revisão, vai nos ensinar algo diferente. Então, existe uma diferença clara, e eu já até falei aqui no canal, entre expor e endossar. Entre mostrar a violência e endossar a violência. Por exemplo, se eu espetacularizo essa violência, eu estou endossando. Agora, se eu mostro essa violência de forma crua, de forma seca, de forma a priorizar o sofrimento de quem é vítima dessa violência, mostrar isso, e não mostrar a violência triunfante, só tem esse jeito de resolver pela violência, aí eu exponho e não endosso. Certo? Então a gente já falou isso aqui no canal várias vezes, sobre essa linha tênue entre mostrar e fazer a denúncia. Só mostrar não é fazer a denúncia. Fazer a denúncia é mostrar sem musiquinha de fundo, sem uma estética, né, rítmica, sofisticada, sem tornar aquilo algo cool, algo legal. Eu tenho que mostrar o incômodo daquilo, eu tenho que gerar com aquilo que eu estou mostrando incômodos. Se gerar bem-estar em alguma medida, desculpa, eu estarei endossando. Então, para terminar, o narrador, ele é o mediador do conflito moral. A sociedade, ela é cheia de conflitos morais. Onde estiverem duas pessoas, ali haverá conflito moral.
Um é um universo de forma de pensar, de sentir, de desejar. O outro é um outro universo. Quem é casado, quem tem uma vida com uma outra pessoa, sabe muito bem disso que eu estou falando. São duas pessoas dentro de um universo chamado lar, e essas pessoas entram em conflito o tempo todo. Porém, o que vai diferenciar é como elas gerenciam esses conflitos. Não é? É igual falar dívida, todo mundo tem dívida. A questão é como você administra suas dívidas. O conflito moral são as dívidas, todo mundo vai ter. Dentro de uma sala de aula, dentro do ambiente de trabalho, na rua, né? Sempre haverá pontos de conflito. Alguns você pode antever e administrar sem virar uma contusão, né? Sem chocar, mas quando, por exemplo, você vai ligar um som alto, você fala, ó, não vou ligar porque isso pode incomodar o vizinho. Então, eu coloco um fone. Tá aqui, ó. Eu coloco fone, né? E aí eu ouço a música na altura que eu quero. Se eu for ligar baixinho, aí eu posso ligar o meu aparelho de som, porque tá baixo. Mas se eu for ligar alto, mete o fone de ouvido, resolve a questão. Isso é administrar o conflito moral antes dele virar uma contusão. A contusão é quando você choca com o outro e tem hematomas para todo lado, né? O narrador, ele tem que mediar esses conflitos, ele tem que colocar os personagens, ele tem que criar o drama, mas dentro desse drama, ele mediar esse conflito, porque ele tem que encaminhar algum tipo de solução. Ele tem que encaminhar algum tipo de forma que as pessoas consigam, apesar das diferenças, apesar da diversidade, conviver dentro de um mesmo ambiente. Né? Então isso é mediar o conflito moral. Isso é responsabilidade da narrativa fazer, tá bom? E por último, criar sem abdicar da consciência ética. Criar, quando o sujeito senta para criar alguma coisa, ele pensa em todas as possibilidades. Mas também ele pensa em tudo que já foi feito. E aí ele começa a flertar com a transgressão. Na hora de criar algo que nunca foi feito, ou falar algo que nunca foi dito, ou mostrar algo que nunca foi mostrado, ele começa a flertar com a transgressão. Essa transgressão, ela tem que ser profundamente ética, sem abdicar da consciência ética. Eu posso transgredir, por isso que eu falei, falar algo polêmico aqui, eu poderia fazer polêmica e o meu canal viralizar, eu ter um monte de views, ganhar dinheiro, mas não é minha intenção, por quê? Porque, para mim, criar conteúdo, não dá para fazer isso abdicando de consciência ética. Não dá para ficar cruzando fronteiras, porque algumas dessas fronteiras, uma vez cruzadas, não tem mais volta. Só Deus perdoa. Só Deus perdoa. O mundo que a gente vive, principalmente o mundo da internet, ele não perdoa. Então, eu estou falando aqui para um público, quando eu coloco um vídeo no ar, eu estou tratando de um assunto, estou me dispondo, entre aspas, a discutir aquilo com você, e eu tenho que ter muita responsabilidade sobre aquilo que eu estou falando. E aí não dá, eu não sou um garotão, né? Não dá para eu sair aí falando um monte de coisa, rompendo com a ética, transgredindo, porque liberdade de expressão não é jamais falar tudo o que eu quero. É falar o que eu quero, tendo em conta o impacto que isso vai ter em quem está do outro lado. Porque se eu faço somente, vou falar o que eu quiser, isso é liberdade de expressão, aí eu estou sendo antiético porque eu não estou me preocupando com quem eu vou ferir, o impacto que isso vai ter, o prejuízo que isso pode causar. Pensando nisso, meus amiguinhos, filme Spotlight. Spotlight, do Tom McCarthy, é uma produção onde a ética da narração é fundada na escolha do que revelar, do que silenciar, de como organizar o ponto de vista sem a espetacularização. Se você assistiu esse filme, vencedor do Oscar de melhor filme, você já sabe que Spotlight é uma equipe de jornalistas, se eu não me engano, do Washington Globe, do Boston Globe. E eles recebem uma denúncia de
casos de pedofilia por parte de membros da Igreja Católica e eles começam a investigar. Depois eles percebem que já havia uma investigação que havia sido arquivada. Aí eles vão lá, retomam os arquivos, retomam as testemunhas, vão atrás das pessoas, dos depoimentos, dos documentos, vão atrás também de membros da igreja com perguntas certas, certeiras, e aí eles acabam desencavando, né? Eles vão escavando e abrem um buraco e descobrem um esquema. Não era uma ação isolada de um sujeito. Eles descobrem um esquema de pedofilia conhecido e absolvido internamente pela igreja. A igreja dava cobertura para que esse sistema acontecesse. E daí depois, no final do filme, se você prestou bastante atenção, mostra nos créditos todas as cidades onde foram descobertos esquemas que, de certa forma, mostravam a conveniência, que a igreja sabia desses casos e fazia vista grossa. E muitos desses padres, ao invés de serem, por exemplo, excluídos da igreja, não poderem mais ser padres, muitos deles, quando descobertos, eram transferidos para outro estado do mesmo país ou para outro país, para uma diocese, uma paróquia ainda maior do que a que ele estava, quase que como recebendo uma promoção. Então isso pegou muito mal, esse filme foi uma denúncia profunda. Inclusive lá, se você reparar, nos créditos aparecem inclusive as cidades no Brasil. Uma delas é Mariana, em Minas Gerais. Tá? Então aparecem nos créditos cidades que foram catalogadas como aquelas onde esse esquema funcionava ou funcionou por um bom tempo. Né? Então essa equipe teve toda a ética, porque teve que ter todo um cuidado de desenterrar o trauma, de convencer as pessoas a falarem, toda uma questão jurídica também, né? Porque tem que ter toda uma assessoria, o que publicar, quando publicar, de que modo, né? Talhar ali o roteiro, a história, a narrativa, para fazer a denúncia. Então é um filme, para mim, assim, lapidar, um filme exemplar, no sentido de como narrar é um ato de responsabilidade. O livro A Condição Humana, da Hannah Arendt. Eu acho que todos os livros da Hannah Arendt são uma lição de ética e responsabilidade. Como ela viveu o terror do nazismo, como sendo uma mulher judia, intelectual, teve que fugir do seu país para outro, ali ser acolhida, produzir a sua obra, ela, digamos, devolveu para a humanidade tudo o mal que ela sofreu, ela devolveu na forma de reflexão, e reflexão profunda sobre a condição humana. Nesse livro, a Hannah Arendt, ela traz a responsabilidade como uma consequência da ação no espaço público. O espaço público é um espaço, como eu disse, de conflito. E ali você vai ter que, às vezes, se degladiar, começando desde lá da Grécia Antiga, né? A ágora, que era o espaço de debate, e o debate é o contraponto de ideias, e nesse contraponto você tem ali uma tensão de tese e antítese, e isso deve gerar síntese. Se gerar só ódio, então a consequência dessa ação no espaço público não está sendo feita de forma responsável. Quando eu me responsabilizo, eu tenho que considerar o outro na minha fala, considerar o outro na minha ação, considerar o outro na minha conclusão, em toda a minha narrativa. O outro sempre vai estar em perspectiva. Né? Eu estou falando aqui é o meu foco principal, mas o outro está aqui e ele nunca sai aqui da minha visão periférica, né? Do soslaio, como se diz. Então, a Hannah Arendt, ela diz que a condição humana, ela é tanto melhor, quanto mais ela considerar, o sujeito se considerar e considerar o outro nos espaços públicos. Vamos pensar espaço público assim, ó.
você não faria no seu espaço fechado o que você faria no espaço público. Então vamos inverter isso. Eu não vou fazer no fechado o que eu não faria no público. Claro, tirando o espaço do quarto, das relações afetivas, né? Mas vamos supor, imagina que as pessoas pensassem assim, ó, a minha moral do espaço público também vai ser a minha moral dentro da minha casa. O que eu não posso fazer na frente de todo mundo, eu também não vou fazer em escondido. Imagina isso, o quanto isso amplia de ética, o quanto isso amplia de moral, de responsabilidade. Não é ser moralista, é, de fato, é mais ou menos assim, ó, para fechar. Imagina que você seja uma pessoa que quase tudo que você faz dentro da sua casa, você poder reproduzir isso no espaço público. É isso que eu estou querendo dizer. Imagina o nível do caráter de uma pessoa dessa, que quase tudo que ela faz, com exceção, né, da relação sexual, quase tudo que ela faz no espaço privado, ela poder fazer no espaço público. É isso que a Hannah Arendt está falando, que, digamos assim, transcende a condição humana, que eleva a condição humana a um patamar de responsabilidade ética superior. Então, meus amigos, por que eu falei tudo isso? Porque a Hannah Arendt e a galera do Spotlight, né, o Adam McKay, eles sabem que toda imagem deixa vestígios e que Razão Crítica, esse canal, é uma forma de ensinar e aprender a ler esses sinais.